Alô galerinha, você geração concurseira que nos acompanha pelas redes sociais, acompanha do Prof. Cardoso Neto. Ontem, devido à grande audiência no Instagram. Foi audiência, né? Exatamente. Muita audiência. Ele só me ligou depois que acabou, né? Esse Mandou pra eu ligar, mas enfim. Tá gravado lá que a gente convidou você e você, como celebridade que é, não pôde ir. Pois é. Porque não foi negociado aí. Bom dia aí, todo mundo entrando aí, ó. Galerinha, vamos lá, estamos aqui ao vivo, também estamos aqui. Profzinho, hoje vamos fazer um grande bate-papo. Thiago, porque assim, ontem muitas pessoas aqui, pedindo questões ontem, ó. Muito massa sobre o artigo 5º, interessante para qualquer tipo de concurso. As questões do Tropa de ontem a gente vai resolver aqui ao vivo. Primeira tá questão. Com a cara meio abatida, tá sofrendo, tô sofrendo. É uma vontade de que eu tô sofrendo direto. Quem é a Eva? Mulher, pra fazer, mulher. Bem, galerinha, estamos também ao vivo aqui. Então, Brincadeira da parte. Primeira questão. Ninguém nem nota As agora. provas obtidas por meios ilícitos são admissíveis no processo desde que necessárias. Prof, eu acho... Acha o quê? O que é que você acha? Eu acho que vai ser em situações excepcionais. Situações excepcionais, mas vamos para a regra geral. Vamos lá. A regra geral é que só se admite provas obtidas por meios lícitos. O que acontece é que o STF, em algumas situações, ele admite determinadas provas que, em tese, seriam ilícitas, mas ele entende que é lícitas. Exemplo, você poder usar uma gravação clandestina para sua defesa. Então seria o quê? Uma situação lícita. Mas para essa questão, que ela não especificou nada, ela vai dizer, você vai marcar errado e vai dizer o quê? Vai dizer que as provas processuais somente se obtidas por meios lícitos. Na interpretação, ele pode passar a entender que aquela prova é lícita. Bom dia aí, John. Ótimo dia a todos, para você também, tá? Vamos um dia de estudo, um dia produtivo. A gente está lá e cá, gravando pro YouTube, gravando aqui ao vivo. Aproveitando que a gente está no ao vivo, eu posso falar aqui? Claro, profezinho. Lembrando que você tem que seguir aí o Alô Galerinha, tá certo? Tem vídeos, super dicas para ir pro concurso público. Teve até semana passada uma menina, tu lembra daquela Tereza? Calma, o Galerinha tá doente. Beleza, o quê? Tereza Helkman. Tereza Helkman. Foi aprovada no concurso público e disse que seguia direto e assistia aí o Alô Galerinha. Aproveitando, também ajudem aí também o bichinho aqui, lá no Instagram dele. Qual é o teu Instagram? Giliardo_show. Alô, Giliardo _show, tá? E sigam a gente aqui que a gente vai ficar falando Segunda questão. Ao vivo, vai lá. Compete à Ordem dos Advogados do Brasil prestar assistência social aos que comprovarem insuficiência de recurso. Eu acho que é o Estado que vai prestar. Exatamente. Artigo 5º, inciso 74. Quando a gente fala que o Estado irá prestar assistência integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos... Através da Defensoria Pública. Exatamente, é através da Defensoria Pública, que pode ser a estadual, como pode ser a Defensoria Pública da União. Vai depender do tipo de competência aí. Bom dia aí pro André, melhor professor do Brasil, muito obrigado a Eva. A Eva aí querendo se retratar, muito bem. Eva, mulher, Eva, ao vôlei. Bem, terceira questão. Ninguém quer mais a Eva no vôlei, porque todo vôlei ela fazia confusão. Ela brigava direto. Ela e a Alan de Belfort Prata. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição Federal de 1988. Bem, galerinha, eu acho que ele fala do princípio da igualdade formal, né? Exatamente. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Igualdade formal. E o que seria a igualdade material? Igualdade material é tratar as pessoas desiguais de acordo com as suas desigualdades. Gente, Giliardo não é mais coadjuvante. Ele agora deixou... Não, melhor dizendo. Eu sou a oração principal. Ele deixou de ser um figurante para ser agora coadjuvante. Mas eu sou a oração principal, tenho a oração subordinada. Muito bem. Porque você é dependente. Muito bem. E a minha oração tem sentido sozinha. Muito bem. Muito bem. E eu gosto de ficar perto de ti que eu fico mais magro. Ah, é? Uhum. Porque tá me chamando de gordo? Não, me chama de gordo. Ótimo, vamos lá. A locomoção em território nacional depende de visto junto à Secretaria de Segurança Pública. O direito de locomoção é uma norma de eficácia contida. O direito de locomoção é uma norma de eficácia contida. Uma lei, ou então no estado de guerra, poderá restringir. Olha o que eu estou dizendo aí, ó. Ele poderá restringir essa minha liberdade. Se ele pode restringir a liberdade, então, se o ato é lícito, se a ordem é lícita, eu não posso fazer nada. Mas se uma ordem fosse ilícita, eu posso ir até além. A gente vai dizer que a gente vai entrar com um habeas corpus. O que é que está errado aí? Eu tenho o direito de ir, vir e permanecer. Eu tenho o direito de ir, vir e permanecer.
Tranquilo? Então Liberdade o de item está locomoção. errado. O item está errado. A Constituição Federal de 88 assegura ao indivíduo que a casa é seu asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo nos casos em que a lei autorizar. Não é que a lei autorizar, profezinho? Não é. Não. Porque a própria Constituição já traz as exceções. Verdade. É no caso que a própria Constituição traz as exceções. E como meu amigo Giliardo Show está craque em direito constitucional, ele vai me dizer quais são essas exceções. Autorização judicial. Autorização judicial. Flagrante. Autorização judicial durante o dia e a noite? Não, durante o dia. Apenas durante o dia. O que mais? Flagrante. Flagrante. Desastre. Desastre. E prestar socorro. E prestar socorro. Sem olhar a cola. Sem olhar a morador. cola. Muito bem. Ok? Então essas são as condições. Independente da autorização do morador, nós temos essas condições aí. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos quaisquer informações André Carlos, que serão valeu, prestadas. Daiane, Eva, melhor didática. Muito Todos bem. têm direito a receber dos órgãos públicos quaisquer informações que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de insalubridade. Não, beleza. você não Primeira coisa, vamos lá para o artigo 5º, inciso 33. Ele vai dizer o seguinte, ó. Você tem direito a informações de interesse particular, não é de qualquer. Você, aprendi com minha amiga Eva, agora me lembrei de ti, Você tem nada a ver com a vida dos outros. Você não tem nada a ver com a vida dos outros. Vai catar coquinho. Vai, tá Eva. preocupado com a vida dos outros? Problema seu. Ah, eu queria saber se a minha vizinha tá com o nome sujo ou Serasa. Pra que você quer saber se sua vizinha tá com o nome sujo ou Serasa? Vai estudar. Vá assistir uma TV, um Netflix. Verdade. Você só tem direito a informações de interesse particular, coletivo ou geral. A vida de terceiros não é da sua conta. Queria que algumas pessoas entendessem Verdade, isso. Né? Beleza? Então, Além de Belfort também. Além de Belfort, você tem a ver com a sua vida. O item está errado. Não é qualquer informação. Não, beijo pra você, Antônio, um abraço aí. Bruno, olha o Uberlândia entrando aí. Vamos aqui. Bom dia a todos. Mais uma vez, lembrando, só aproveitando e fazendo um merchan aqui. Na próxima terça-feira, não sei. Na próxima terça-feira, 29. daremos início aqui às novas turmas da Polícia Civil aqui no Colégio Tiradentes Centro. Turnos manhã, tarde e noite. Estarei de manhã, não, amanhã não estou, mas eu estou à tarde e à noite nas aulas inaugurais. Venham aqui assistir, venham ver como é, venham sentir o ambiente do cursinho. Interessante estar em casa? Claro que é, você está em casa aí tranquilo, só de cueca, só de roupa íntima, mas se você sentir aquela vibração, aquele suor humano. Depende do suor humano, né? O teu tá por macaquinho, né? Vai fazer o quê, né? Vamos lá. É a todos assegurado, mediante pagamento do custo administrativo, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou com os contra a ilegalidade ou abuso de poder. Falso. Errado. Errado, gente. Errado, gente. Direito de certidão e direito de petição são gratuitos e não precisa de advogado. Exatamente. Direito de petição e direito de certidão, eles são gratuitos e você não precisa de advogado. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Opa, essa questão aí, profezinho, fala sobre aquela inafastabilidade jurisdicional. Exatamente. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. A regra é, a lei não pode impedir o seu acesso ao poder judiciário. Olha aqui, ó, o Disseu falou, 29, Disseu Firmino, um forte abraço. Quando vem a Fortaleza, avisa aí. Avisa que ele vai viajar. Dia 29, terça-feira, daremos início às novas turmas. Se você avisar, ele vai inventar uma viagem. Então não avise, chega de surpresa, não faça isso. Vamos lá. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Salvo não tem salvo, não tem salvo. É proibido juízo ou tribunal de exceção. Nós estamos estudando a segurança jurídica. Então todas as competências do Poder Judiciário, elas são fixadas previamente. Princípio do juiz natural. Você só pode ser processado e julgado pela autoridade competente. Estão perguntando aqui, alguma previsão sobre o edital da Polícia Civil? Ainda nenhuma previsão. Mas o burburinho que existe é que talvez saia no segundo semestre. Né? Tá certo? Essa questão aqui é batida. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo durante o dia por determinação judicial ou requisição administrativa. Requisição administrativa, a gente acabou de falar, não cabe, né? Ou é autorização judicial, ou é flagrante, ou é desastre, ou é socorro. Socorro. Bom, beleza então. Beleza, então você vai dar um pouquinho da sua água, aproveitando que estamos ao vivo. Vou, Brasil, quer água? Mas não tem um copo, não? Não tem, então não bebe não, ótimo. Porque não pega a tua gripe. Vamos lá. De nada, Paulo entrando aí, beleza. É compulsória a adesão à associação profissional ou sindicato profissional. O erro da palavra é compulsória. Vamos lá. A adesão é uma faculdade. A gente está falando, é assim, ó. Sai e entra exatamente, a gente está falando de faculdade. Quando a gente fala sobre faculdade,
Lembre-se, não intervenção. Não é a faculdade de você estudar, não. É a faculdade que você querer ou não querer. Aquele ato de você optar, sim ou não, faço ou não faço, vou ou não vou, deixo ou não deixo, não é aquele negócio, né? Sou time, papá. Você tá tão lindo, professorzinho, hoje. Obrigado. Você tá lindo hoje. Não vou pagar nenhum açaí. Aderir à nova moda. Você vai dar aula agora todo bad boy. E agora, baixou uma nova ordem. Você pode dar aula de bermuda. A aula de bermuda. E o que é que eu vou fazer? Eu vim dar aula de bermuda. Olha, ó. Hoje eu vim dar aula de bermuda. Vou não tá aqui a perna, ó. Tá Simone vendo? Varone, olha só que Deus veio aqui. Simone Varone do Rio Grande do Sul, que nos acompanha sempre. Simone Varone. Autorizado da aula de bermuda, já vim de bermuda no primeiro dia. Foi autorização, ontem eu já vim hoje. Ok? Vamos continuar. Então, mais uma vez. O direito de associação, eu falei de liberdade, não foi? Então eu tenho liberdade para criação, funcionamento e filiação. E é o que ele está falando. Eu posso me associar e me desassociar na hora que eu bem entender. Eu não posso ser obrigado, não é algo compulsório. Ah, eu estou trabalhando na construção civil, tem que se filiar ao sindicato da construção civil. Não é bem assim. Eu me filio e me desafilio. Quando eu bem quiser e bem entender. Tá ouvindo, Eva? Muito bem. E INSS, de seu Firmino, INSS tem previsão para esse ano, tá? Tem previsão para esse ano, a turma daqui também já foi oficializada, mas a previsão é para esse ano. A gente estava até gravando agora, ó, direito previdenciário. Essa música ficou tão bonitinha, não foi? Pronto, beleza. É plena... E aqui tá frio, viu? É porque eu não tô aqui, mas tá frio, muito frio. É plena liberdade de associação para fins lícitos, admitida de caráter educativo paramilitar. Primeiro, é vedado caráter paramilitar. Morreu aí a questão básica, tem muito o que comentar. Vamos lá. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, /88, as correspondências não podem ter a quebra de seu sigilo mesmo por ordem judicial. Falso. Sigilo de correspondência, lembrando, a regra é o sigilo. Na verdade, a regra é o sigilo. As leis, lembra aí, reserva legal, podem autorizar algumas quebras, tá bom? Ela poderá autorizar alguma quebra. A lei, por exemplo, o sigilo bancário pode ser quebrado através do Poder Judiciário, através de uma comissão parlamentar de inquérito, pela Receita Federal. Então eu tenho essas quebras, essas possibilidades. Mas o que eu quero que você foque é o seguinte. A lei autoriza, mas em nenhum minuto ela autoriza através de uma ação administrativa. Então o item está o quê? Falso. Vamos lá. A Constituição autoriza as seguintes formas de prisão em flagrante delito, por mandado de prisão assinado por autoridade judiciária competente, devidamente fundamentada por ordem... Falso. A regra é a liberdade. Na verdade, a regra é a liberdade. Quando existe uma prisão, essa prisão ela só pode existir de duas formas. Ou existe um mandado judicial, uma autorização judicial devidamente fundamentada. Lembre-se que ela tem que ser devidamente fundamentada. Por que devidamente fundamentada? A gente tem um artigo, que é o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz que as decisões judiciais elas têm que ser devidamente fundamentadas sob pena de nulidade. Devidamente fundamentadas sob pena de nulidade. Então, esse mandado tem que ser devidamente fundamentado sob pena de nulidade. Então é a primeira situação, ou em flagrante. Se teve o flagrante, você vai ser preso. Morreu aí. Não tem outra opção. Não existe nenhuma outra opção. O juiz decreta a prisão e o delegado acata a ordem, não é isso, professor? Exatamente. Então vamos lá. Próxima questão, o delegado... Só uma coisa aqui, ó. Em todas as áreas ele manda bem. Ah, se fosse assim. Muito obrigado, Disseu. Disseu é só elogios. Disseu é fã, sabe de quem? Da Cláudia Leite. Disseu? Disseu tá dando muito elogio. Ele quer... O que tu quer, Disseu? Vai de logo aí, vai, Disseu. O que tu quer? Bem, galerinha, estamos aqui também com a galera que vai estar mandando abraço pro Disseu. Estamos também gravando aqui pro canal do YouTube também. YouTube, lembrando lá, ó. Siga lá, alô, galerinha. Tá certo? Siga lá o professor Cardoso Neto. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal do professor Cardoso Neto também, que a gente vai botar já um vídeo. Hoje eu acabei de colocar aí um vídeo aqui no nosso Instagram, na página principal. Lá o vídeo sobre a súmula vinculante 45. Compartilha, dá likes aí, comenta, também, gente, diz, professor, o senhor se garante demais. Galerinha, é o seguinte, o delegado de polícia poderá entrar na casa de alguém à noite, no caso de desastre. Não é só delegado, é qualquer cafuçu, ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia. Qualquer pessoa pode. Qualquer cafuçu pode. Muito bem. O cafuçu sou eu? Claro, evidente. Se eu sou cafuçu, tu é o quê? Eu sou popstar, bebê. Popstar, o que é popstar? Vamos lá. Popstar é uma pessoa que brilha, que... Nayara entrando, bom dia, bom dia. O delegado de polícia poderá entrar na casa de alguém a qualquer hora desde que o morador... Não, vamos lá. O delegado de polícia poderá entrar na casa de alguém a qualquer hora, desde que autorizado pelo proprietário. Não é beleza. Proprietário não, morador. Morador é o possuidor, é quem está na
posse. Possuidor, quem está na posse. Proprietário não. Morador ou possuidor. Proprietário não. Eu posso ter alugado o imóvel para o Giliardo. Na verdade, ele mora no imóvel alugado por mim. Brincadeira. Sonho. Eu aluguei e ele agora está lá. Eu posso pegar minha chave e entrar? Não. O Giliardo tem que Mas autorizar. ele faz isso, que ele é cara de pau. Vamos lá, galerinha. O tribunal do júri compete julgar somente os homicídios? Não. Ele julga os crimes dolosos contra a vida. Exatamente. Todos os crimes dolosos contra a vida. Dentre os direitos e garantias fundamentais, aí tem aqui, prof, incisos, inscrito, deve ser inscrito na Constituição, né, profzinho? Na Constituição, inclui-se ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de ordem, não é da De ordem, lei. é de lei. De lei. É bem básico, Só uma coisa aqui, ó. André Carlos, valeu, grande mestre, um forte abraço. Disseu Firmino, já ganho desde que Deus me deu Cardoso Neto. Muito obrigado pelo elogio, muito obrigado. André Carlos, nota 1000, vamos continuar fazendo essas lives. Até ontem era toda quarta-feira, mas ele me perturbou tanto que a gente voltou hoje de novo. Mas o combinado era as quartas-feiras. É porque aqui, gente, ó, presta atenção, o que foi que tu falou que tu ia, no lugar dessa live aqui, desse vídeo, tu ia fazer o quê? Abrir mão de quê? Eu ia abrir mão de quê? Em troca, você vai abrir mão de todos os açaís até o final de dezembro. Tá vendo? Mas só que não concordei com ele. Ele Então, veio por isso que eu então tô de pressão. já A Constituição Federal reconhece a instituição do júri, organizada por lei, assegurada a competência para julgamento de todos os crimes contra a vida. Não, Mais uma são questão. os crimes dolosos contra a vida. Vamos lá. Crimes dolosos contra a vida. Lembrando que você que está aí no meu Instagram, vai lá, curte o vídeo, marca os amigos. Marca os amigos, porque vai ter uma coisa interessante. Segue no Insta, Giliardo Underline Show. Segue o Giliardo Underline Show. E lembrando que a partir da próxima semana, quem está me seguindo lá no Cardoso Neto 35, a gente vai começar a voltar a sortear livros. Sorteios. E eu vou ficar tá? com os A gente brindes. vai voltar aí a sortear livros. Eu guardo então os brindes, fiquem né? atentos aí. Curte o vídeo, marca os amigos, segue logo lá. Tá certo? Vamos lá, continua nas questões. O direito de associação é um direito individual, pois a Constituição declara que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, mas uma associação pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão administrativa. Não. Lembrando que a paralisação das atividades de uma associação, anotem isso aí, ó. A paralisação das atividades de uma associação, ela pode ocorrer de duas formas. Ou ela é provisória, ou ela é definitiva. A paralisação das atividades, ou ela é provisória, ou ela é definitiva. Primeiro ponto. Mesmo sendo provisória ou definitiva, eu preciso de uma reserva de jurisdição. O que seria essa reserva de jurisdição? Ó, reserva de jurisdição, reservado ao Poder Judiciário. Apenas o Poder Judiciário poderá suspender as atividades de uma associação. Apenas o Poder Judiciário poderá dissolver compulsoriamente uma associação. Qual o ponto principal numa prova que eu devo questionar em relação a isso? Se é uma suspensão, se é algo provisório, uma decisão judicial já é suficiente. Mas, se eu vou dissolver compulsoriamente, então nesse caso eu preciso do trânsito em julgado. É isso que você tem que lembrar. Olha aqui, ó, a Salão Spa, professor Top, saudades, volta aqui para falar com a gente. Olha aqui, Priscila. A lei excluirá Paulo. da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ela não excluirá. Ela não excluirá. Beleza? Ela disse o quê? Ela botou aqui, ó, a lei excluirá da Ah, apreciação... excluirá não pode. Princípio de quê? Da inafastabilidade de jurisdição. De novo. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. De novo. Eu tenho mais o que fazer. Próxima questão. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não poderá retroagir, salvo para Efeito beneficiar o réu. ex... Olha, vamos agora. Ex... Não, eu que inventei isso aí. Você Não, vai efeito fazer. ex... Você vai fazer em mim, não. Presta atenção. Olha aqui o que você quer que você faça. Efeito ex-tunc. Pega a testinha dele. Olha aqui, ó, todo mundo, ó. Pega a testinha dele, T de testa, empurra. A lei retroage. Mas a regra é que a lei não retroage. Então, que efeito é esse? Efeito ex-tunc. Ex da nunc. Deixa eu tacar na mesa aqui. Vai. Agora deixa eu fazer agora. Efeito ex-tunc, Testa. testa. Eu não bati em você, você Efeito bateu na minha. ex-tunc, nunca. Vou voltar, volte sim. Associação não pode ter fins lucrativos, né? Exatamente. Olha o Bresson aí, entrando também. Pronto, passamos esse defeito ex-tunc, vamos lá.
A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o condenado. Não, salvo para beneficiar o réu. É o réu. Essa é batido também. Nenhuma pena... Eu queria mandar um beijo para duas pessoas. Um abraço, agora que eu me lembrei. Eu queria mandar um beijo para Adriana Freitas e para Ana Clécia, tá? Adriana Freitas Diva, e Ana Clécia. A tua prima, né? Ela? Exatamente. Vai lá. Vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A pena que, entretanto, pode ser estendida aos sucessores, nos termos da lei, até limite determinado, multa. E aí? Essa questão está errada, professor. Por que está errada? Eu fiquei curioso agora. Essa questão está errada porque a indenização, no caso, a indenização civil pode passar, eu acho assim. Mas a pena, no caso penal, ela é personalíssima, não pode, só a pessoa pode cumprir. Exatamente. Então, quer dizer, se está falando de penal, é personalíssimo. Você foi condenado a uma pena de reclusão de 10 anos. Você não tem tempo para ir porque você trabalha. Você mande seus filhos no seu lugar. Não pode. Por quê? Porque ele é personalíssimo. Apenas você poderá. Ninguém mais vai poder fazer isso por você. A civil pode passar sim. Então pronto, essa questão mais uma questão top. Nos crimes de terrorismo e de prática de tortura, a lei pode adotar trabalhos forçados? Nunca. Não, é proibido trabalhos forçados, pena de caráter perpétuo, pena de morte só no caso de guerra declarada. Ninguém será mantido na prisão quando a lei admite liberdade provisória com ou sem fiança. Certo. A liberdade é a regra. Exatamente. A prisão é a exceção. Eu aprendi com o prof. Cardoso Neto, o prof. Mais top das galáxias. Não é isso, profzinho? Exatamente. Eu tenho até medo quando ele diz isso. É livre a manifestação do pensamento. Carol Ferreira entrando aí. Admitindo o anonimato. Não é admitindo, é vedado o anonimato. Questões assim. O anonimato é vedado. Até tem aquela questão interessante assim, que você pode usar, se você pode usar máscaras, né? Se você pode usar máscaras aí nasquelas manifestações, direitos de reunião, coisa, não pode, tá? Não pode, é proibido o anonimato. Mas você pode até pintar o rosto, desde que aquela pintura não descaracterize Ninguém será submetido à pena de morte, salvo em caso de crimes inafiançáveis. A regra ou não. imprescritíveis. Pena de morte é proibido, lembrando, salvo nos casos de guerra declarada, Exato. Beleza, né? Enfim. Essa questão aqui, 75, ela é muito grande. Mas bom dia, Priscila Maia. Bom dia, bom dia. No artigo 5º, inciso 74 da Constituição, estabelece o quê? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Para atender a tal preceito, a Constituição Federal criou a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Foi o que a gente falou agora no começo do vídeo. A gente falou dos beneficiários, a gente falou que a Defensoria Pública... Estado da Defensoria Pública, né? Beleza, então, fechou. Mesma coisa. Vamos falar agora sobre desapropriação. Esse assunto Felipe é um assunto muito batido, Priscila Maia, mas é um assunto muito cobrado, presta atenção. Aqui, ó, desapropriação é o meio pelo qual o poder Primeira coisa, desapropriação é perda da propriedade, tá? Vamos lá. Desapropriação é o meio pelo qual o poder público determina a transferência compulsória da apropriação particular, especialmente para o seu patrimônio ou de seus delegados, o que só pode verificar-se por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, que são as desapropriações, sanções, ou não está a propriedade urbana ou rural cumprindo sua função social. A questão é demais. Grande, vamos resumir. Ele tá falando, é correto. Vamos resumir isso aí. Eu tenho três tipos de desapropriação previstos lá no inciso 24. Eu tenho a desapropriação sanção, que é aquela de interesse social. Você não está cumprindo a função social. Eu tenho a de necessidade pública e eu tenho a de utilidade pública. Todas essas três indenizações, elas são prévia e justa, mas elas não querem dizer que elas são em dinheiro. A necessidade pública e a utilidade pública é em dinheiro. A de interesse social, você não cumpriu a função social da propriedade. Então você está sendo penalizado. É a famosa desapropriação sanção. Se é a desapropriação sanção, você vai receber em títulos da dívida. Aí eu divido. Se for um imóvel rural, títulos da dívida agrária. Se for um imóvel urbano, títulos da dívida pública. Mais uma questão sobre desapropriação de um imóvel rural. Pergunta aí. Sobre desapropriação de um imóvel rural com prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, é correto afirmar que trata-se de desapropriação por interesse público? Não, ele acabou de falar que é interesse social. Aprende, Eva! A Eva já deve ter saído, deve estar ocupada. Mas ela vai ver daqui a pouquinho. Ela deve estar procurando alguma coisa no Facebook para poder estar lá catando, né? Como sempre, né? Né? Tá o quê? Deve estar procurando alguma coisa no Facebook para poder estar lá comentando. Olha, sabe como é que é? Igual a Alain Belfort. Pronto, vamos lá. Essa questão é muito grande, vou pular essa. Tá, pula. 71, vou pular para 79. Julgue o item seguinte. É cabível a impetração de habeas corpus. Habeas o quê? Habeas corpus. Corpus, em que figure como paciente beneficiário pessoa física? Não. Pessoa jurídica? Não, é física. Você tem que observar o seguinte, ó. Eu não posso confundir legitimidade ativa impetrante com paciente.
paciente é quem está sofrendo a ameaça, quem está sofrendo a lesão, tá? Então o paciente é quem sofre a ameaça, quem sofre a lesão. Então esse só pode ser pessoa física. O legitimado ativo, o impetrante, o autor, pode ser pessoa física, como pode ser pessoa jurídica. Nessa questão específica, ele usou a palavra o quê, ó? No final, jurídica. Não, ele usou aqui paciente, tá aqui, ó. Ele tá usando a palavra paciente. É que figure como paciente. Paciente é exatamente quem sofre a lesão. Ou ameaça. Exatamente, quem sofre a ameaça, tá certo? Então, tu lembra aquela história que tu me contou, que tu tava andando na rua da tua casa e a pessoa disse, tal hora, a partir de tal hora, você não pode mais passar aqui. Isso aí está gerando uma lesão ao seu direito de locomoção. Essa pessoa, essa ordem é ilícita. Claro que você não é doido de passar então, lá. paciente só pode ser pessoa física, então. Paciente, só pessoa física. Entendi agora. Eu ia dar o exemplo da tua casa, mas tu me cortou. Muito bem. Ó, o Gisele tá perguntando aqui, o Gisele tá perguntando a diferença entre necessidade e utilidade. Tem uma coisa bem básica aí, ó. Necessidade, olha o nome, ó. Necessário. É algo que tem que ser feito. Exemplo, vai passar um viaduto aí na sua casa. Vai ter que desapropriar. É uma necessidade. Utilidade pública eu tenho vários exemplos, mas seria interessante você lembrar. Ó. Utilidade, útil, vai facilitar. Eu tenho a minha casa, não vai passar viaduto lá, não vai passar rua. Só que eu cheguei e tenho lá uma carta de desapropriação. Peraí, por que eu vou desapropriar minha casa? Porque lá vai ser feito o escritório da obra. Lá eu vou colocar os mictórios, lá eu vou colocar uma tenda, lá eu vou guardar o material da construção. Mas era necessário desapropriar minha casa? Não é. Mas é algo que vai facilitar, é algo que vai o quê? É algo que vai ser útil. Então a gente vai lá e desapropria. Pronto, vamos aqui para essas mais aproveitando, questões finais, porque a gente quando é necessidade ou utilidade, pode ser qualquer ente, estados, União, Distrito Federal e municípios. Só para poder finalizar aqui a questão anterior, já falou que o paciente é quem sofre ameaça ou lesão, só pode ser pessoa física, no caso. Certo. Então, o ator é aquele que pratica o ato, que no caso pode ser uma pessoa física ou então uma pessoa jurídica, correto? Certo. Então, vamos para a próxima questão, vamos lá. Julgue o item a seguir. A interpretação de habeas corpus independe do pagamento de custas. Habeas corpus é o quê? Habeas corpus é gratuito. Habeas corpus e habeas data são gratuitos. O habeas corpus não admite só mais uma? liminar. Não, falei até aqui, ó. Foi. O habeas corpus não admite liminar. Admite, sim. Admite liminar, sim. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus em benefício de uma pessoa física? A gente acabou de falar que sim. Ela não pode entrar em benefício próprio, por quê? Porque ela é uma pessoa jurídica, tá? Vamos lá. Aí, ao julgar o habeas entrando, Joe Lennon, ao julgar o habeas corpus, o juiz está limitado. Maia. Ao julgar o habeas corpus, o juiz está limitado aos argumentos usados pelo impetrante. Nada disso. Ele também pode fazer valer do seu conhecimento. Exatamente. Lembrando que é opção leiga, né? Qualquer pessoa pode, então ele não pode se limitar a isso. O mandato de segurança somente pode ser impetrado contra o ato de autoridade pública. Somente não. Ele pode ser impetrado por uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica. O que eu não posso entrar é contra o servidor. Aí não posso. Aí vamos lá, as duas últimas questões para finalizar isso aqui, vamos lá. É sempre gratuita a ação de habeas data? Gratuito é habeas data ou habeas corpus, né? Habeas data ou habeas corpus. A proteção, aqui na questão pede só habeas data, vamos lá. Tá. A proteção do direito líquido e certo relativa à liberdade de locomoção. Se é liberdade de locomoção, habeas corpus. Lembrando que quando a gente está estudando os remédios, é uma coisa interessante. Quando a gente está estudando os remédios, é sempre você observar qual é o direito que aquele remédio está protegendo. Beleza, eu estou observando tudo. Mas eu não posso esquecer de um detalhe. O remédio que não está protegido, o direito que não está sendo protegido, mas esse direito é líquido e certo, ele tem que ficar com alguém. Mandado de segurança. Aí ele fica com mandado de segurança. Direito de reunião, direito de associação, direito de petição, direito de informação de interesse pessoal, porque o relativo à pessoa é o habeas data, mas interesse pessoal é o mandado de segurança. Então são esses detalhes que você tem que prestar atenção, tá? Às vezes você começa a resolver vários exercícios e aí você começa a pegar aquela manhãzinha, tá? A gente podia começar a fazer isso aqui, eu tô gostando, legal. Profezinho, também é interessante lembrar também que o mandado de segurança você pode comparar com um show. Quando não couber nada, chama um show. Exatamente, faz tudo. Subsidiário. Exatamente, é o subsidiário. Vamos lá, para finalizar aqui, vamos lá. Não era finalizado já, não? Conceder-se habeas datas, aí vou logo direto à questão. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bandos de dados, bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Muito bem. Aí vamos lá. Aproveitar também para já aqui, ó. Sempre que há falta de norma regulamentadora, já mata a questão, mandado de injunção. Norma regulamentadora, mandado de injunção. Para anular ato lesivo ao patrimônio anular ato, ação popular. Deixa eu falar, senão aí tá bom, beleza. Para obter do Estado indenização por erro judiciário, ação de indenização.
O Estado, no caso, ele vai ser tipo assim... Erro judiciário, ação de indenização. Um exemplo. Vamos dizer, tem irmãos gêmeos, um cometeu um crime de homicídio e o outro respondeu. Quer dizer, houve um erro judiciário. Verdade, profecinho. Lembra que aquele cara passou 15 anos preso, respondendo por um crime que ele não praticou. Pronto. Ou então você fica preso além do tempo. Ok? A novela das 6 aí, além do tempo. Eu vou pular as questões grandes, agora eu vou lá para a 92. Agora a última já. Aos litigantes em processo judicial... Ele quer matar Gabriel Medeiros, bom dia. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os recursos e meios a ela inerentes. Não importa o que você fez, todos nós temos nosso direito de defesa. Ele vive me julgando de uma coisa, mas eu nego até a morte. Não é isso, professor? Eu julgo de quê? Fica me acusando de várias coisas que eu não fiz. Eu acuso de quê? Dá um exemplo aí. Prefiro não comentar. Não, você vai dar um exemplo agora porque você me acusou e agora você vai... Fala que o seu direito de resposta. Você fala que pagou meu açaí quando na verdade não pagou. Paguei. Você fala que pagou meu Big Mac quando na verdade você não pagou. Paguei. Você fala que me levou à praia quando na verdade não cumpriu. Levei. Então, eu tenho foto pra provar. Então, até prova o contrário, nega até a morte. Beleza? Eu não sou obrigado a adquirir provas contra mim, a minha pessoa. O civilmente identificado poderá sempre ser submetido à identificação criminal? Nem sempre. Exatamente. Exemplo, a regra não é essa. Se você tem uma identidade, você vai lá e mostra. Mas se essa identidade tem uma suspeita de falsificação, se ela tá, né, se ela tá, você molhou e não serve para nada mais, né? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a privação ou restrição à liberdade, perda de bens, multas e banimento. Banimento é proibido. Pena de proibir está dentro proibidas. Aí tem até uma dicasinha. Se eu falar de penas proibidas, rol taxativo. Se eu falar de penas permitidas, rol exemplificativo. A defesa do consumidor será promovida pelos Estados membros na forma de lei federal. Na forma de lei. É lei ordinária. Não quer lembrar de ordinário? Lembra de mim. Ordinária. Vamos lá. A Constituição proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, assim como, em caráter absoluta, a extradição de brasileiro. Nada é absoluto, né? A regra é essa. Então a extradição, eu acho que ele está falando da extradição passiva aí. A extradição passiva não permite a extradição de brasileiro, salvo naturalizado, em crimes comuns praticados antes da naturalização, ou então em crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Quando for tráfico, não importa se é antes ou depois. Exatamente. Vamos lá. Então vamos aqui. Aí já não importa se é antes ou depois. Antepenúltima questão. Na disciplina estabelecida pela Constituição da República de 1988, é assegurada a liberdade de manifestação do pensamento, garantindo o direito do anonimato. É vedado o anonimato. É vedado o anonimato. O anonimato não é possível. Isso aqui é muito grande. Eu vou pular isso aqui. Vou para a última logo. Vamos lá para a centésima. O direito ao trabalho e ao livre exercício profissional está consagrado entre os direitos sociais. Não são direitos sociais, são direitos individuais. Liberdade de profissão. Liberdade de profissão. Então essa questão está? Agora lembrando que a liberdade de profissão ela pode ser restringida por lei. Tipo? Ok? Norma de eficácia contida. Exemplo, você quer ser médico, né? Seu sonho é ser médico. Mas você pensou que podia chegar naquele hospital ali, no IJF, e já ir fazer uma cirurgia. Não posso. Não pode. Você tem que fazer um curso de medicina, depois fazer uma residência. Então, quer dizer, a lei está restringindo a sua liberdade. Bem, galerinha, estamos aqui acabando já mais esse super bate-papo. Depois eu vou postar aqui no canal para você poder fazer o link disso aqui, ó. Vou postar, você vai poder acompanhar. Esse meia hora de questões aqui é bem interessante. Foi meia hora? Meia hora de questões, passou tão rápido. Hoje ele tá muito bonzinho, porque quando dá 5 minutos ele vai embora. Quero agradecer a cada um de vocês por acreditar no trabalho do nosso canal, galerinha. Ao professor Cardoso Neto, que é o cara aqui o Davi entrando, mais presença. A vocês, quero aproveitar e mandar abração para a galera que me acompanha sempre. Ao Carlos Amaral da Mega 5 Mega Design, Paizão do Coração, Lucas Amaral, Luciane também Amaral dos seus passos de estética também, ali próximo ali Imperador, aqui com a Domingos Olímpio, bem interessante. Também tem o Roberto, Daniel, tem o Xande, tem o Dan, também tem o Kenio, também tem o tio Silvio, a Suzy, galera também. Restaurante da Priscila, Pri, obrigado pelo chocolate, amei, obrigado Priscila, também tem o Nando também. Beijo a todos vocês também que acompanham sempre também, a galerinha também aí. E também a galera da... prof, teu amigo, o Hausman, Star Moss também, né, Imperador também ali. Eu posso fazer um agradecimento aqui também? Pode sim, pode. Lembrando aí, mandando um forte abraço. Aí eu recebi uns vídeos aí do Acadêmico de Tucuruvi, muito legal. Lembrando que no carnaval, na sexta-feira de carnaval, nós vamos às 3 horas da manhã, estarei aí na Acadêmico de Tucuruvi, desfilando. Vai ter ao vivo, lá direto do Sambódromo. E depois, lá direto do camarote, a gente vai fazer um ao vivo. E eu vou matar a gente de inveja. Segura minha inveja, segura. Gente, quando eu Bom for dia, famoso, Antônio. quando eu for famoso, eu vou levar ele comigo pra todos os cantos. Eu vou levar ele diferente dele, ó, fazer o quê, né? É porque ao invés dele estar batendo bem aqui, porque ele não foi aos Lençóis Maranhenses, eu já fui lá várias vezes, ele não foi. Fala em Lençóis Maranhenses, quando você for lá no Lençóis Maranhenses, Barreirinha, lá procura Hot Dog do Janes.
Lá o hot dog de Jane é top, super indico, o melhor hot dog da cidade, beleza? Beijão pra todos vocês. E também pra galera que me acompanha sempre lá, dos Lençóis Maranhenses, todos os guias turísticos, obrigado pela dedicação. Amei essa viagem mais uma vez. Mais um abraço para mais alguém? Um abraço a todos, bem grande. E também lembrando que a gente avisando lá, ó, aproveitando de novo lá no Instagram, @CardosoNeto35, toda quarta-feira a partir das 14 horas a gente está fazendo ao vivo, resolvendo questões. A gente pode até mudar o horário depois, mas à tarde deu mais gente que à noite. E também lembrando que a gente vai começar a sortear. E o sorteio eu tomo de conta dos brindes, eu guardo. Não, porque tu fica pra ti. Igual o livro que eu ganhei, eu ia sortear, ele pegou, deu fim. É porque ele quer sortear pra todo mundo, mas pra mim não dá nada, eu fiquei pra mim. Olha aí, ó, a Cleide dizendo a terrinha dela, Maranhão. Beijo especial para Alô, Imperatriz do Maranhão. Amo demais Imperatriz do Maranhão, Bacabal. Quais os artigos, o Antônio tá perguntando aqui, quais os artigos mais cobrados em direito constitucional? Artigo 5º, Depende do concurso. artigo 7º, artigo 37, 144, estuda tudo, meu filho, que cai tudo. Então, aproveitando aqui pra gente continuar no ao vivo, um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. E o resto de semana já é quinta-feira. É dia de TBT. Mário, já postou o TBT de hoje? Meu TBT de hoje foi aquela foto da 1900 vai embora. Já postou que eu não vi, não? Já postei. Então, galerinha, canal do YouTube, alô, galerinha, clica em inscrever, curtir, compartilhar, críticas, sugestões ou dúvidas. 996003611, é o 085 do DDD aqui na cidade. E também, você pode também no Instagram, Giliardo Underline Show, Facebook Giliardo Show, Giliardo Feira ou Giliardo Vieira. E acompanha, curte lá a fanpage no Facebook. Alô, galerinha. Família, amo vocês, irmão, sobrinho, Júlio, papai te ama. Jonas Lucas, meu super-herói, amo demais o Senhor, obrigado. Mamãe, descansa em paz. Hoje minha mãe descansa ao lado de Deus, passaram-se 2 anos e 8 meses. É uma perca, né, prof? É uma dor que não passa, né? Você também aprende seu paizinho também. Então, você que tem pai, tem mãe, tem alguém importante na sua vida, considere, respeite, valorize enquanto você tem ao seu lado. Depois que perdê-los, não adiantará mais tristezas, choros, lamentações, porque eles não vão estar aqui para poder te perdoar ou agradecer por alguma coisa. Então, obrigado a cada um de vocês. Geração Concurseira, Carlos Neto, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso. Antenados 24 horas. Estamos com a turma aqui oficializada para a Guarda Municipal de Eusébio, manhã, tarde e noite. Guarda Municipal também de Fortaleza, manhã, tarde e noite. PMCE, noite. E também dia 29 agora, PC, PF, INSS. Várias turmas aí também. Vem para cá que é a sessão inaugural. E INSS, já estamos com turmas oficializadas a partir do dia 29, turno noite. Tchau, beijos. Valeu. Fui.